Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, Seu Direito em Análise desse sábado está no ar e o nosso convidado hoje é o Dr. Rafael Quarelli. Nosso bate-papo é sobre direito em saúde. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise. Obrigado, Juliette, pela generosidade do convite. Espero poder contribuir para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, entregando um pouco mais de informação para todos. É um assunto que é muito caro às pessoas, porque a saúde é uma coisa... Problema financeiro a gente dá um jeito, mas a saúde é uma coisa que pega todo mundo, né? De fato. É nosso bem mais precioso, é a saúde. E em momentos, às vezes, de debilidade, a gente não sabe para onde correr. A gente vai ver que tem alguns questionamentos nesse sentido, inclusive. E o objetivo é justamente esse, o esclarecimento das dúvidas que chegaram até a gente. Legal, vamos lá, aquilo que eu puder contribuir. Perfeito, então. Doutor, nosso primeiro questionamento diz o seguinte, e eu acho que vai ter muita gente que tem plano de saúde que pode talvez se encaixar, Legal. Principalmente na utilização de medicamentos para usos contínuos. A pessoa diz o seguinte, a minha mãe tem um plano de saúde e o médico acabou de receitar um remédio para uma doença degenerativa que ela vai ter que continuar utilizando aí para sempre, custa R$8.000 por mês. Ela gostaria de saber se ela pode pedir na justiça que o governo federal, que a União, banque esse remédio, mesmo ela tendo um plano de saúde. Bom, infelizmente, essa é uma demanda corriqueira. Isso acontece de fato. O direito médico, ele abrange esse tipo de problema. Mas, de fato, ela pode sim estar solicitando na justiça a entrega desse medicamento. Se for um medicamento já aprovado pela Anvisa, tá? Ela pode estar solicitando no Poder Judiciário, pelo SUS, pode estar entrando inclusive contra o Estado ou contra a União. São coisas diferentes. Se for um medicamento que porventura não seja aprovado ainda, seja de caráter experimental, aí a competência é da Justiça Federal. Aí ela deve entrar na Justiça Federal. Mas sim, ela pode, mesmo ela tendo plano de saúde, não tem nenhum impedimento. Ela deve mostrar, na verdade, que um relatório médico sobre essa necessidade, né? Ela tem que provar também a condição econômica dela também, para que esse fornecimento do medicamento atinja apenas a pessoas realmente que necessitam financeiramente e também na questão médica em si, a entrega dele. Tá? Geralmente essas ações são rápidas, ela pode pedir por meio de uma liminar, isso porque se é uma doença degenerativa, ela precisa tomar o quanto antes, né? Sim. Dentro do procedimento processual, existe a liminar, que nós chamamos de antecipação de tutela, que é logo no primeiro despacho, o juiz analisando alguns quesitos e eles sendo preenchidos, você então pede essa antecipação de tutela, ou seja, é o momento em que o juiz, no primeiro despacho dele, autoriza ou determina que a União ou que o Estado forneça o medicamento para você e que durante o processo, aí sim, aí vai ter a defesa, tem impugnação, eventual audiência, perícia, né? Mas que logo de cara ela consiga ter acesso a esse medicamento. É possível sim. Então, o indicado é ela procurar um advogado de confiança o mais rápido possível. Sim, ela tem que procurar um advogado, um advogado especialista em direito civil ou até em direito médico, para que ela consiga ter acesso a esse medicamento o quanto antes. Né? Perfeito. Às vezes, muitas pessoas podem ter essa mesma dúvida, por ter um plano de saúde, achar que... Né? Claro, câncer também, existem medicamentos super caros que a gente faz essa batalha, sabe? O que acontece é que muitas vezes a pessoa, infelizmente, deixa para pedir em cima da hora, quando já está no estado debilitado. E, infelizmente, já aconteceu da gente conseguir o medicamento, consegue a autorização, só que assim, consegue a autorização, só que tem que dar efetividade para a decisão. Sim. E isso, aí o judiciário tem que intimar o Estado, intimar a União, tem que fazer a compra do medicamento, tem que fazer a entrega dele. E isso, algumas vezes, infelizmente, não dá tempo do paciente ser beneficiado pelo medicamento. Uma pena, né?
Tomara que nesse caso essa pessoa consiga um desfecho mais rápido possível. Estamos na torcida. Né? Verdade. Nosso próximo questionamento, doutor, diz o seguinte, que o plano de saúde dessa pessoa, ela está demorando demais para marcar alguns exames ligados à questão da fonoaudiologia. Essa pessoa gostaria de saber, tem ligação com um transtorno, essa detectação de um transtorno, acompanhamento de um transtorno. Essa pessoa gostaria de saber como que ela deve fazer, como é que ela deve proceder com relação a isso. Joia. Então, vamos combinar o seguinte, vou tomar a liberdade de dividir essa pergunta em duas partes. Ótimo. Porque uma situação é a carência do plano. Isso é uma situação, então, para ficar bem didático. Quando você faz um plano novo, o plano de saúde ele determina que alguns procedimentos você vai ter um prazo para ser respeitado para poder fazer ele. Sim. Então, um exemplo. Por exemplo, a mulher que está grávida. Ou seja, ela já está grávida e faz um plano de saúde. Não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento. Mas tem a questão da carência de se fazer uma cesárea, por exemplo. Então, dependendo do plano, pode colocar lá 180 dias ou até 300 dias, a depender. Então, aqui essa é a questão da carência, que não me parece que seja a situação. Nessa situação, pelo que eu entendi, ela já é do plano de saúde, já não tem mais essa questão da carência, e o plano está enrolando aí para autorizar a liberação. Exatamente, dá desse entendimento. Dá isso para nós. Bom, então o que acontece? O plano de saúde, ele tem alguns prazos para autorizar algum procedimento. Por exemplo, o plano de saúde que pretende, o consumidor que pretende fazer um exame de sangue, por exemplo. O plano de saúde ele tem um prazo de até 3 dias úteis para liberar. O meu plano, por exemplo, ele autoriza na hora o exame de sangue. O meu também. Então, mas, a depender do plano de saúde, ele pode pedir até 3 dias úteis. Tudo bem. Em um procedimento complexo, de um exame complexo, se falando nesse aspecto, o plano tem até 21 dias úteis para autorizar. Claro que se for de urgência ou emergência, aí é imediato. Claro. Tá? E está lá no hospital, se faz isso e pronto. No caso dela, que fala que são exames, o prazo que o plano de saúde tem, se não me foge a memória, são 10 dias úteis. É rápido, relativamente rápido. Nós estamos falando aí, por ser 10 dias úteis, então estamos falando de 2 semanas. Né? Então, esse é o prazo que o plano de saúde tem para autorizar a realização do exame. Mas aqui é o seguinte, não significa que ela vai fazer o exame em 10 dias. Porque uma coisa também é a agenda da clínica, é a agenda do hospital, que aí pode ser que esteja lá agendando para daqui 2 meses, daqui 3 meses, dependendo do exame. Né? Então, o que é importante é que, a partir do momento que ela dá a entrada na solicitação para realizar aquele procedimento, no caso dela, o plano tem 10 dias úteis para autorizar. E aí, autorizando, ela agenda o exame que ela pretende fazer. Tá? Teve uma situação que olha só, essa é uma situação que também aconteceu lá no escritório. Uma colega advogada me procurou sobre essa situação. Era um exame complexo para ser feito, que demora muito tempo para ser agendado. Então, o que acontece? A paciente agendou o exame e ficou programado, acho que era para daqui 4 meses. Nossa, bastante tempo, né? É sofrido. Mas tudo bem. E nesse período, ela solicitou a liberação para a Unimed. Ou seja, ela fez o contrário, o que daí está tudo bem. Se a clínica aceitar agendar sem a liberação. Sem a liberação, tudo bem. Então, para ganhar tempo, ela agendou e solicitou no plano de saúde. Tá? O que aconteceu? O plano de saúde ficou enrolando. Solicitando documento para ver se ia liberar ou não. Bom, o que aconteceu? Me procuraram um dia antes. O exame é amanhã. Falei, puxa, mesmo? E o plano não tinha liberado? Não tinha nem sim nem não. E aí eu falei, puxa, mas entrar com uma ação agora, um dia antes, eu também não me senti confortável. Sim. Eu não me senti confortável porque eu vou entrar com uma ação um dia antes. Mesmo que eu ganhe a liminar, né, a antecipação de tutela, para que o juiz obrigue o plano de saúde a fazer aquele exame, eu não, daquela situação específica não daria tempo. Ela perderia de se fazer o exame. Bom, resumindo ali, foi uma situação que aí acabou se entrando em contato com o plano de saúde, pedindo
quase que por favor, e acabaram liberando em cima da hora para realizar o E ela exame. conseguiu fazer o exame. Conseguiu fazer. Mas para você ver, sabe, um sofrimento, é uma angústia, né? Não é fácil. Mas nesse caso específico dela, então, 10 dias úteis para fazer. E as clínicas não têm um prazo previsto para fazer esse exame, então. Ela pode, por exemplo, variar de acordo com a agenda dela. Varia a agenda dela. Por exemplo, ela quer fazer em determinada clínica A, por exemplo. Bom, então, essa clínica, mesmo sendo particular ou pelo plano, que inclusive não pode fazer essa diferenciação, né? Mas a fila de espera está ali, é 2 meses, por exemplo. Agora, pode ser que tenha uma clínica B, que não é a preferida dela, que a fila de espera esteja lá em 1 semana. E aí fica a critério dela, né? O importante é que seja autorizada a realização do exame que ela seja feita. Em casos assim, que se demora muito tempo e a pessoa precisa do exame, é aconselhável que a pessoa faça o exame particular, pague e depois cobre do plano? Nesse caso que eu contei dessa colega, como estava em cima da hora, foi o que eu fiz essa sugestão para ela. Paga lá tá? e depois... Falei, olha, se a família tiver condição, tá? Faz o pagamento e peça o reembolso. E aproveita já e faça a reclamação também na ANS. É importante isso. Para quem não sabe, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá? Que é quem regula os planos de saúde. Exatamente, é ela que regula os planos de saúde. Então, a gente não veja ela somente só a favor dos planos, veja ela também a favor do usuário, porque ela faz um trabalho sério ali de regulamentação sobre isso. Eu já tive situações solucionadas pela ANS. Eu sou exemplo de uma situação. Olha aí. E funciona mesmo. Então... Funciona sim. Eles são bem rigorosos. Eles aplicam multas. Existem notícias que eles até proíbem que o plano continue vendendo planos, a depender do que ocorre. E geralmente o plano tem receio da ANS em situações como essa, né? Então, por isso que é muito importante. Percebeu que está sendo enrolado, percebeu que não está sendo atendido a contento de acordo com o que está estipulado por lei, faça a reclamação formal também, né? Faça assim que vai ter, inclusive vai te dar subsídio para depois, eventualmente numa judicialização, se a ANS acabar não resolvendo, ou pela pressa não for possível aguardar, isso vai te dar subsídio também para um questionamento judicial. Perfeito. Acho que isso também já esclareceu a dúvida de um monte de gente que tem plano de saúde, né? Porque é um número elevado de gente com plano de saúde e às vezes a gente fica refém de algumas situações, né? Brinca, né, com todo respeito aos planos, mas é um mal necessário. Exatamente. Né? A gente paga para não usar. Paga para não usar. Mas é igual o seguro do carro, né? Sim, paga também. para não querer usar, mas quando necessário também que esteja disponível para utilização. Claro, né? claro, quando for necessário. Exatamente. Nosso próximo questionamento, doutor, diz o seguinte, também é com relação ao plano de saúde. A pessoa diz assim que que o plano de saúde está cobrando dela um reajuste muito além do que foi determinado pela ANS. Ela está tentando negociar isso com o plano de saúde há meses e não consegue. Ela gostaria de saber se é indicada uma judicialização numa situação como essa. A ANS, então, entre as outras funções dela, essa é uma, que é passar, em linhas gerais, anualmente, uma autorização para que o plano reajuste os planos dele. Aqui vamos tratar essa resposta com o plano individual, tá? Porque existem os coletivos empresariais que aí os valores sobem de uma outra maneira. Mas no individual, então a ANS ela passa esse retorno para os planos. Por exemplo, um plano de saúde desse ano ficou autorizado no individual 9%. Ficou 9% de reajuste. Certo. Tá. Esse é o máximo. Agora, por uma questão de comércio, uma questão de demanda, pode ser que algum plano chegue a 5%, por exemplo, outro 8%, mas no limite 9%. Se tiver um reajuste acima disso, você pode pedir, primeiro, sempre tenta não judicializar, né? Tenta conversar com o plano, depois reclamação na ANS, e se aí for o caso, você judicializa pedindo reequilíbrio do contrato, né? Para que diminua ou para que respeite esses 9% de reajuste, né? E aí, dentro de uma judicialização, você vai ter vários caminhos. Cada advogado trabalha de um jeito. Sim. Vai ter advogado que vai falar, se a pessoa tem condição financeira, vai falar para ela, faça o pagamento do boleto normal e peça
para a condenação do plano para devolver a diferença. Vai ter advogado que vai falar, não, você vai pegar e vai depositar o valor em juízo, por exemplo, vai pagar para o juiz, não para o plano. Né? O que eu não aconselho é não pagar nada, porque se você não paga nada, você corre o risco de ficar sem plano. Sim, vai ficar sem, né? exatamente. Então, vai ter advogado que vai pedir uma liminar, por exemplo, pedindo para que o juiz reequilibre de imediato o contrato, para que respeite os 9% nesse exemplo. Então, você vai ter aí um leque de opções. Vai muito da habitualidade de cada advogado, da destreza de cada um, achar o melhor caminho para aquele caso específico. Tá? Então, assim, pode judicializar? Pode. Tenta não judicializar, porque a gente sabe, o Poder Judiciário ele sofre também com isso. Mas se não resolver amigavelmente, como me parece que não está sendo o caso, aí você judicializa, que eu tenho certeza que isso vai ser resolvido de alguma maneira. Tá? Mas a ANS é um bom caminho também. Né? É um bom caminho. Você vai ver que a gente fica falando da ANS por isso, porque ela atua, ela é uma agência que trabalha efetivamente nisso. Tá? Perfeito, fica a dica então. E isso vale para todo mundo que está sofrendo essa mesma situação com os planos, né? Outra situação envolvendo plano de saúde, a pessoa diz o seguinte: sabe que isso já aconteceu comigo no ano passado. Vamos lá, vamos ver como é que você resolveu. eu fui reclamar. No meu plano de saúde estão sendo cobradas coisas que eu nunca contratei. Acredito eu que seja algum tipo de seguro, alguma coisa nessa situação. Reclamei uma vez, retiraram e me devolveram o dinheiro. Agora começaram a cobrar novamente. O que essa pessoa deve fazer com relação a isso? Você sabe que algumas empresas, no meio do caminho, acabam desvirtuando moralmente a função delas, né? Nesse caso, me parece que o plano de saúde dela também se desvirtua moralmente falando. As companhias telefônicas também são boas nisso, né? Eles também colocam um monte de taxinha lá que você vai pagando e nem percebe, e você nem contratou. Às vezes é pouquinho, né? É um pouquinho, mas multiplica por 1 milhão, né? Exatamente. É assim que... Enfim, vamos lá, vamos ver como é que você resolveu. Você poderia reclamar na ANS, você poderia reclamar diretamente no plano de saúde, né? Mas assim, o que você pode fazer também como consumidor é pegar essas faturas que estavam sendo e que estão sendo cobradas e também aí pedir judicialmente para que elas parem de ser cobradas. E melhor, para que elas sejam devolvidas em dobro. Porque o plano de saúde, essa relação do plano de saúde com o paciente, né, ou a gente diz plano de saúde com o consumidor. Sim. Então ela é regulamentada também pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, caso isso seja de maneiras reiteradas, de maneira proposital, não é um simples engano, porque o engano é fácil de resolver, né? O engano acontece uma vez, ali com uma questão pontual, mas tendo isso de maneira reiterada, isso mostra já uma má-fé da empresa. Então aí você pode pedir a judicialização, pedindo a devolução em dobro daquilo que foi pago de maneira indevida. Nesse caso, tem que ser judicial mesmo, para receber em dobro. Eu, sinceramente, acho muito difícil você chegar no balcão de uma companhia e ela falar, não, tudo bem. Eu vou te devolver. Você recolheu lá, a longo prazo, recolheu lá R$1.000, R$500, não, vou te devolver em dobro. Acho difícil. Mas, enfim, tenta. Faça uma reclamação no PROCON, por exemplo. Né? Eu vi que o PROCON esteve aqui há pouco tempo. Exatamente. Sim, foi muito esclarecedor, mas enfim. Foi nessa semana também. Pois é, olha só. Nosso bate-papo. O PROCON é um grande parceiro do consumidor nessas relações. Então, dê trabalho para eles, não é isso? O que não dá é para não fazer nada, né? O não fazer nada é também fazer alguma coisa, né? O não fazer nada é fazer alguma coisa. Quer dizer, você deixa passar e vai pagando aquilo. Às vezes você acha pouca coisa, não vai me incomodar, mas é isso, é nesse pouca coisa que as empresas ganham dinheiro de maneira irregular. Porque ganhar dinheiro de maneira regular, tudo bem. Agora, irregular, que é a sacanagem com o consumidor. Tá? Então, no caso dela, sim, se ela se sentir prejudicada, ela pode estar judicializando. Perfeito. No meu caso, eu consegui resolver amigavelmente com o plano de saúde, liguei, reclamei, pediram só para que eu enviasse um e-mail, na fatura seguinte eles abateram os valores. Olha só. Mas nem todo mundo consegue fazer isso pois facilmente, né? E assim, saber, a gente tem que entender que assim, saber se expressar também é complicado. Porque às vezes a pessoa, na sua simplicidade,
às vezes com nervosismo, ela tem a dificuldade de se expressar, né? E aí não consegue resolver como você conseguiu diretamente no plano de saúde. O que melhor, ainda bem que resolveu e ficou tudo bem. E não deixe de reclamar, né? Se isso estiver acontecendo contigo, não deixe de reclamar. Lá, vá lá, eu tenho certeza que de um jeito ou de outro ali também vai ser resolvido. Nosso próximo questionamento, doutor, aí ele já se refere ao SUS. É uma pessoa que está aguardando uma cirurgia eletiva há 5 anos. E ela diz que nos últimos anos ela começou a ter a saúde extremamente debilitada por conta da cirurgia que não foi realizada. E ela gostaria de saber se ela pode judicializar o pedido para a realização dessa cirurgia. Que chato, né? É uma eletiva, né, que se chama, que não é uma cirurgia de urgência e emergência, mas a pessoa precisa fazer, né? Porque assim, até a gente toma liberdade para fazer quase que uma crítica, porque a cirurgia eletiva, de fato, ela não é de urgência e emergência, né? Para quem não sabe, essa é a cirurgia que ela é programada, né? Não é uma urgência e tal. Mas veja, ela pode vir a se tornar de urgência e emergência, pela demora em ser feita. E aí, quando isso ocorre, existem outras ramificações, como por exemplo, daqui a pouco uma pessoa que hoje não precisaria, mas daqui a pouco precisa usar a previdência, precisa ficar afastado porque demorou tanto tempo para se fazer. Então, aquela piora para se fazer a cirurgia, aquela demora, né? Assim, se entende, tá, que consultas do SUS, se você aguardar até 100 dias, seria razoável uma consulta. Ou seja, vai lá, oftalmo e tal, se entende que seria razoável esse prazo. Para cirurgia, aí aqui a gente vai entrar depende da especialidade, tá? Mas se pode falar que se entenderia que seria algo em torno de 6 meses. Nossa, então, aqui já está fazendo aniversário há vários anos. Sabe que a demanda é alta. E a gente teve uma pandemia no meio também. Que também congestionou as coisas. Então, a gente sabe que 6 meses, puta, 6 meses eu sei. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo fala, ele tá maluco, 6 meses. Mas, bom, é o que se entende a grosso modo que seria 6 meses. Mas a gente sabe que infelizmente acontece. Se ficar na fila 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, no caso dela 5 anos, parece muito tempo. Mas de toda forma, devido a essa longa espera, mesmo sendo eletiva, me parece que já passou por um período razoável de aguardar. Então, de espera, né? De espera. Então, a gente sugere para que ela pegue os documentos que ela tem, laudo, prontuário, que é acesso do paciente, e de fato procure a judicialização, né? Ela pode procurar, por exemplo, a promotoria aqui em Cascavel, né? Que são compostas por gente muito sérias, tá? Gente que se dedica muito na área da saúde. Então, isso a gente tem que ser muito bem reconhecido, inclusive. Então, assim, ela tem alguns caminhos a serem percorridos, a promotoria poderia ser um deles, ela poderia também judicializar. E, digamos, vamos pensar numa outra situação hipotética. Essa pessoa não estava extremamente debilitada antes, mas ela passou a ficar extremamente debilitada. O Estado pode ser responsabilizado pela demora numa situação como essa? Sim, de fato. Essa demora na prestação jurisdicional da saúde, causando um prejuízo, às vezes, por exemplo, uma consulta no oftalmo, um exame no oftalmo, que se fosse o caso, perde a visão, por exemplo, que poderia ter sido resolvido ou revertido, ou que isso não aconteceria se não fosse a demora. O Estado tem que ser responsabilizado por isso, né? Não, a gente sempre tenta julgar inicialmente, como advogado primeiro juiz da causa, pelo bom senso, né? Então, em eventual prejuízo que ela venha a ter, ou qualquer outra pessoa dessa demora, sim, o Estado ele tem que ser responsabilizado por isso. É uma situação drástica, né? Há uns 10 anos atrás, a gente acompanhou um caso aqui em Cascavel de um senhor que precisava de uma cirurgia para remoção de uma hérnia. Ela começou a dar muito problema. Ele fez a autocirurgia com estilete. Foi uma situação de extrema comoção na cidade na época. Eu acredito que faz mais ou menos uns 10 anos, ele morreu um pouco tempo depois, mas foi extremamente chocante. Então, que casos assim não aconteçam, né?
isso é muito chato de se ouvir, de se presenciar. Pensa o de desespero ficar da sabendo. pessoa também, né? Para chegar numa situação como essa. É muito chato. E fica aquela situação, né? A única maneira da gente, entre aspas, punir o Estado nessa situação é financeiro. Né? É buscar realmente uma indenização por essa inércia do Estado, por essa omissão na prestação jurisdicional da saúde, dessa entrega de uma saúde de qualidade. Né? A gente brinca que o SUS, no papel, o SUS do papel é o melhor plano de saúde do mundo. É universal, né? Imagina, ele é perfeito. Mas quando sai do papel e entra na prática, tem essas situações ainda. E ainda bem que ainda temos o SUS, né? Já pensou se não tivéssemos ainda bem. Não, com seria todas as falhas ainda, né? Um país com essa condição socioeconômica nosso, as pessoas, nossa, imagina. Imagina durante a pandemia o que teria sido. Seria uma catástrofe. Exatamente. Mais ainda. Nosso próximo questionamento, doutor, diz o seguinte. A pessoa diz que tem uma convicção que foi vítima de um erro médico e de negligência. Mas o médico insiste em dizer para ela que não se cuidou no pós-operatório. Ela gostaria de saber quais são as formas dela acionar esse profissional e se ações como essas costumam demorar muito tempo na justiça porque ela já está entrando num quadro depressivo porque o local da cirurgia está extremamente horrível. A gente não sabe onde foi a cirurgia, né? Mas... que chato, né? Veja, antes de responder, gostaria de fazer uma ressalva falando o seguinte, que a gente não deve criminalizar a medicina. Claro. Né? A gente sabe que muitas vezes os médicos, os enfermeiros, que olha, são verdadeiros heróis, até os próprios dentistas, muitas vezes eles são judicializados por às vezes por uma não, como se diz, por eu não ter gostado do resultado. Não significa que foi errado, significa que eu não gostei. E aí a gente já começa a pensar na judicialização deles e tudo mais. O que não é o caso aí, que me parece, claro. Aí parece que houve uma questão mais profunda. De fato, ela pode, né, fazer essa judicialização contra esse médico. Agora, ela vai precisar preencher não, mas buscar alguns documentos, né? O que, se ela tiver condição, por exemplo, ela pode ir num outro médico. Outro médico que fala, olha, pedir um orçamento, né? A grosso modo, se fosse arrumar um carro, né? Então, por favor, né? Com todo respeito a ela, mas faça um orçamento de quanto eu vou gastar nessa cirurgia reparadora. Para eu poder saber, ter uma previsão de gasto. E aí, judicializar. Quando ela diz se vai demorar, se não vai, olha, eu digo o seguinte, para quem está a gente é de Cascavel. Cascavel, a gente tem um acesso à justiça muito bom. Por mais que, às vezes, para o cliente é difícil ele entender que o processo dele demora para ele, mas para nós, como advogado que atua em diversas partes do país, a gente percebe que aqui a gente está muito bem. Sabe? Assistido. A gente tem um polo de medicina e jurídico... Incrível. Na área judicial, que são, assim, exemplares, né? Incrível. Então, tanto numa área quanto na outra. Demora. A gente vai fazer aquela pergunta, aquela resposta que a gente aprende na faculdade de Direito. Depende da sua comparação. Mas aqui, o que muitos advogados fazem e que aconselharia fazer é, antes de entrar com uma ação principal, que seria uma ação indenizatória, discutindo valores, com audiência e tal, pode ser feita uma ação cautelar de produção de prova, que é uma ação, veja, é uma ação bastante técnica, mas ela serve única e exclusivamente para se fazer uma perícia judicial. Entendi. Então, você entra com essa ação, ela é ação rápida, porque ela só serve para fazer a perícia. Então, faz a perícia, a outra parte é ouvida, participa da perícia, e já sai o resultado dela. Aí, com esse resultado, aí você judicializa a ação principal. O que isso ajuda muito, porque se o resultado da perícia for positivo para o paciente, já dá subsídio para entrar com aquela ação principal, cobrando ali o dano moral, a reparação material e tudo mais. Agora, se o resultado da perícia não for positivo, então aí você já fala, olha, nós vamos ter uma dificuldade pela frente, né? Então aí sim a ação principal pode demorar um pouco mais, né? Mas enfim, tem que entrar com a ação para saber. Poderia falar para ela 2 anos,
eu acho que 2 anos é rápido, mas eu não estou sofrendo. Exatamente. Então a gente julgar com os olhos, né, com nossos olhos é sempre muito difícil, porque quem está passando por essa situação, ainda mais no caso dela, que me parece que está entrando para um quadro depressivo, falar para ela 2 anos, meu Deus, é muita coisa. Então procure um profissional médico, faça um orçamento, uma perícia particular para saber do que se trata, e aí sim judicializa com essa cautelar. Talvez seja esse o caminho, tá? Eu sempre me coloco no lugar do outro. Talvez seria o que eu faria, tá? Na condição dela. E é sempre importante lembrar que é um bom acompanhamento jurídico nesse caso também, né? Não... É, que facilita para você não ficar batendo cabeça, igual diz no popular, né? Você fica perdendo tempo, o tempo passa e você fica procurando uma saída. Então, acho que seria esse. Ficou muito bem explicado. A pessoa do próximo questionamento, uma situação delicada, eu confesso para ti que eu nunca tinha ouvido falar numa situação como essa. A pessoa diz que ela fez medicina no Paraguai, ela fez o Revalida, conseguiu fazer a revalidação, e que no momento de ser contratada por um hospital, essa pessoa foi dispensada por não ter um diploma brasileiro. Ela gostaria de saber se isso caracteriza uma discriminação, se ela pode judicializar contra esse hospital. Parece-me ser um hospital particular, pela forma da pergunta, né? Então, vamos lá. Vamos dividir ali a resposta em duas situações. Veja, vamos pensar primeiro também pelo hospital e depois por ela, para a gente poder tentar chegar numa resposta única. Se for um hospital particular, por exemplo, eu sou o dono do hospital. E eu tenho lá, só na minha mesa, eu estou sozinho, e eu estou vendo aqui 2, 3 currículos, por exemplo. Eu, como dono do hospital, e na minha intimidade aqui da minha empresa, eu posso falar, olha, esse aqui, eu prefiro contratar esse porque se formou numa universidade famosa, numa universidade americana, na USP. Em Harvard, nem sei se tem Harvard, tem curso de medicina, né? Mas se fosse o caso, moda, né? Ou no Japão, que é uma faculdade tecnológica. Bem, esse aqui do Brasil, esse aqui do Paraguai, por exemplo, né? Então, eu como dono do hospital, por convicção própria minha, eu posso falar, não, eu prefiro o de Cascavel que na UniOeste, que eu confio no corpo acadêmico dos professores da UniOeste, por exemplo, e eu me sinto melhor em contratar eles. E tá tudo bem. Tá? Então eu não contrato a pessoa do Paraguai. Da pessoa do Paraguai, que estudou lá. Por talvez não conhecer o corpo acadêmico, mesmo sendo já revalidado. Agora, o que é interessante é o seguinte. Essa forma da não contratação não pode ser de uma maneira discriminatória com a pessoa em si. Porque é a sensação que dá, né? Foi dito para ela, o seu diploma não é brasileiro, então... Então, veja, isso daí é uma discriminação. Eu entendo que é, tá? Que é uma discriminação. E, claro, não pode colocar a pessoa numa situação jacosa também, né? Então, veja, ela fez a faculdade no Paraguai, mas ela teve a competência para revalidar. E a gente sabe que a prova é difícil. Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo sabem o que é revalidar, mas o revalidar é todo brasileiro que faz o curso de medicina fora, que é diplomado no exterior. Quando vem para o Brasil, o Conselho Federal de Medicina fala que ele tem que revalidar esse diploma dele, ou seja, pega aquele diploma no exterior e revalida no Brasil. Ou seja, é uma prova que seja feita. Então essa pessoa tem a ver a capacidade de passar na prova e é médica, né? É médica. Então tem que ser tratada com todo carinho, todo respeito. Então a gente sempre fala assim, olha, depende muito. Se desfez dela, é uma situação discriminatória. Agora, se eu estava na minha intimidade, dentro da minha sala, da direção, e resolvi esse, tudo bem. Aí é uma outra questão. Mas realmente, se ela se sentiu discriminada, aí, de fato, ela pode judicializar, né? Mas você está pedindo o quê? Nesse caso, um dano moral. Né? Um dano moral pela situação. Não também. Obrigatoriedade da contratação, Exatamente. né? Ela não vai obrigar o hospital a contratar ela. Né? Mas ela faz com que, nos próximos currículos, ou nos próximos diplomas que esse hospital, que essa clínica receba do exterior, não repita essa falha moral aí que foi cometida. Perfeito. Nosso próximo questionamento, doutor, também é uma situação muito delicada. Porque a pessoa diz o seguinte, que ela gostaria de saber quais são os principais aspectos legais que clínicas e hospitais devem seguir com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ela pergunta isso porque ela diz que foi até uma clínica para fazer uma avaliação para uma cirurgia plástica,
No dia seguinte, ela recebeu mensagens de outras 2 clínicas propondo um orçamento. Tá. Então, essa é uma resposta que a gente tem que dar ela um pouquinho ampla para que a gente não cause mais confusão e que as pessoas que às vezes estão em casa agora fiquem um pouco perdidas, tá? Bom, o procedimento das clínicas médicas, hospitais, consultórios odontológicos, né? Então, primeiro, eles têm que fazer um procedimento da conversa entre os próprios colaboradores da clínica e contratar um software, uma programação que dê segurança jurídica e eletrônica para aqueles dados que são armazenados por eles. Em especial esse ramo da saúde, porque mexe com informações muito sensíveis, né? Às vezes a exposição do prontuário causa mais mal para a pessoa do que a própria doença. Exatamente. que ela tá passando. Exatamente. Então, assim, e dentro desses programas há limitações, por exemplo. Então, numa escala hierárquica dentro de uma clínica, por exemplo, vamos supor a secretária, ela tem acesso lá ao nome completo, RG e CPF, por exemplo. Se a clínica for grande, tem a questão do financeiro, que já vai pelo usuário dela e login e senha, ela já consegue ter acesso a um pouco mais de informação. E o médico, aí sim, tem acesso ao prontuário específico. Ou seja, lá no começo, lá não tem acesso a prontuário, não tem a ficha de anamnese, quer dizer, não tem... vai restringindo o poder de acesso à informação dentro dos próprios funcionários. Isso me parece que seria uma proteção que ela poderia fazer. Tem situações também, por exemplo, de minimizar a colheita de informação também. Ou seja, peça aquelas informações que são extremamente necessárias para o paciente. Porque se escapar, se acontecer isso, o risco, a pessoa é menos afetada. Né? Preencher o termo de consentimento, que hoje o pessoal fala, tem que assinar o termo de consentimento, falando que o paciente concorda que os dados dele fiquem registrados lá no sistema. Não, isso me parece que é o básico. Tudo bem que o básico ainda precisa ser feito, isso a gente sabe. Mas esse cuidado interno é importante. Mas eu brinco o seguinte, se você pesquisar também no seu celular, clínica... Ela foi numa clínica do quê? Ela disse que era uma cirurgia plástica. Então, ela só não falou em... Então coloca no Google. Clínica Plástica Cascavel. Não, isso, 15 minutos depois você vai receber uma enxurrada de anúncios. Você vai receber. Então a dificuldade também é entender, será que saiu daquela clínica? Será que isso não foi... É difícil de provar também tudo isso, né? E é quase que uma covardia eletrônica com nós que somos consumidores. É verdade. Uma covardia, nós somos agredidos por isso. Às vezes a gente pede para que uma pequena empresa respeite a lei de proteção de dados, mas ele está lá apavorado tentando fazer o máximo que ele consegue. Só que você coloca no Google, né, que são os nossos grandes buscadores, quase que instantaneamente, nos dias subsequentes, você começa a receber promoção daquilo. E a gente começa a discutir um caráter ético disso também, né? De todo mundo que é envolvido nisso, né? Enfim, a gente sempre fica nessa discussão. Então, é a dificuldade dela. Será que foi dessa clínica? Às vezes essa clínica que ela foi, uma clínica tão boa, por exemplo, com profissionais sérios, respeitados, né, que a gente nem sabe quem é, mas às vezes não é culpa da clínica, às vezes é o próprio buscador. Exatamente. Né? Tem tudo isso para se levar em consideração também, né? Para os donos de clínica e hospital, há um livreto. Não é um livro, também não é um panfleto, é um livreto que é feito pelo Conselho Nacional de Saúde, tá? Lá fala de alguns, não é um passo a passo, mas de alguns cuidados que a clínica tem que ter com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então é o primeiro passo para quem é dono de clínica. Entra no Google, faz lá, clica lá, coloca lá. É Código de Boas Condutas, se eu não me foge a memória. Código de Boas Condutas. LGPD e coloca saúde, que vai aparecer lá para fazer o download gratuito
desse livreto. Muito importante essa dica, hein? Não, vai dar certo. Muito importante. Doutor, o nosso último questionamento é um assunto bastante polêmico. Penso eu que é polêmico porque ainda se discute muito sobre essa questão da autonomia da pessoa decidir se ela quer ou não ter filhos e a forma que ela vai utilizar para isso. Essa mulher diz o seguinte, que ela tem 33 anos, ela não tem filhos e gostaria de fazer uma laqueadura pelo SUS. Ela gostaria de saber se ela pode entrar na justiça caso haja alguma negativa para que ela faça a cirurgia. Porque tem alguns pré-requisitos, né? Veja, essa é uma... Mudou a lei. Mudou esse ano. Boa informação. Foi muito bacana. A lei, ela vem do ano passado, mas passou em vigorar em março desse ano. Então, qual foi o grande X da mudança que para mim mostra uma evolução nossa, tá? Veja, antigamente, então, ou seja, o ano passado, olha que diferente. A mulher sendo casada, querendo fazer a laqueadura, ela precisava da autorização do marido. Então, claro, na prática, acaba sendo uma decisão quase que familiar mesmo, né? Porque a gente, né? Decidimos não ter filhos e tal, e aí conversa. Mas conversar... É diferente de autorizar. Exatamente. Né? Você não pode condicionar a laqueadura da mulher na autorização do homem, do seu marido, do seu pai, seja lá quem for. Né? Então, nesse sentido da laqueadura, a lei agora mudou. Então, a mulher... E era a partir dos 25. Tá? Agora a lei mudou. O que a lei de hoje fala? Ela fala o seguinte, que acima de 21 anos, tá? Casada ou não casada, pode ser feita a laqueadura, tá? E sem autorização daí do marido. O ponto interessante é o seguinte, se você for menos de 21 anos, ou seja, for uma mulher com menos de 21 anos, você pode fazer desde que você já tenha 2 filhos vivos. Entendi. Tá? Então, isso daqui é uma regrinha para o pessoal não se perder. Então, eu tenho 20 anos e já tenho 2 filhos vivos. Eu posso fazer a laqueadura, não tem problema. Aí eu tenho 19 anos. Eu tive 2 filhos, mas um infelizmente faleceu. Não pode. Não pode fazer. Aí você tem que aguardar chegar os 21 anos. E aí você não vai ter um problema. Se você for grávida, se você estiver grávida e quiser fazer a laqueadura, você pode fazer, desde que, no mesmo ato, né? Digo, no mesmo ato cirúrgico, ali, no parto normal e tal. Você pode fazer desde que você comunique a equipe médica 60 dias antes. Entendi. Tá? Então, puxa, eu tô grávida e tal, eu prefiro fazer a laqueadura. Não tem problema. Comunica 60 dias antes, porque a equipe médica também tem que se preparar ali com o procedimento. Mas em 60 dias... Então, na idade dela, com 33... Em tese não vai ter problema nenhum. Em tese ela não vai ter problema nenhum. Tá? É claro que assim, você vai no posto de saúde... UPA, né? Pode ser que a equipe ali tente falar para você, olha, você tem certeza que vai fazer? Existem outros métodos contraceptivos, né? Você pode usar camisinha, tomar um comprimido, né? Enfim, aí é uma outra situação, mas pontuar e falar, não, você não vai fazer pelo SUS, isso dificilmente ela vai encontrar essa negativa nesse aspecto. Se isso ocorrer, aí o Poder Judiciário está aí para isso, para tampar essas arestas depois. Perfeito, doutor. Eu gostaria de agradecer imensamente sua participação. Eram esses os nossos questionamentos. Muito obrigada, foram muito esclarecedores, de verdade. E dizer que se alguém ficou ainda com alguma dúvida, se alguém gostaria de trocar uma ideia com o doutor, onde pode localizá-lo? Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, levar um pouco mais de informação, contribuir, nem que seja um pouquinho. Né? A gente
são assuntos complexos e longos, então às vezes as pessoas que passaram pela mesma situação que a gente acabou de responder resolveram de outras maneiras. Sim, que claro. está tudo bem. É isso, cada um acha um caminho dentro. A pessoa que queira, que esteja passando por isso, deve contratar seu advogado de confiança, ir nos núcleos jurídicos aqui de Cascavel, são pessoas muito bem amparadas, muito responsáveis que estão lá dentro. No meu caso específico, pode entrar em contato diretamente com o meu telefone, pelo WhatsApp, 45, DDD aqui de Cascavel, o telefone é 991 12 2970. Tá? Então, 99812 2970. Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito nosso convite. Obrigado a você. E para você que nos acompanhou em mais um Seu Direito em Análise, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau!